Bem-vindos ao The Debate. Olá, estamos gravando em 5 de novembro de 2025 e os Estados Unidos estão passando por um momento de tensão institucional bastante forte, né? Temos duas crises bem significativas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, a paralisação do governo federal, que hoje completa 36 dias. É a mais longa da história americana e está afetando milhões de pessoas. Exato. E, por outro lado, hoje mesmo a Suprema Corte está ouvindo os argumentos sobre a legalidade daquelas tarifas amplas que o presidente Trump impôs, sabe? Usando a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, a IEEPA. E é essa combinação, né, que levanta a nossa questão principal aqui. Essas ações, a paralisação como, digamos, instrumento político e o uso desses poderes emergenciais para impor tarifas, isso representa um exercício legítimo, talvez até, necessário do poder presidencial para lidar com esses desafios econômicos, políticos complexos que a gente vê. Ou será que a gente está testemunhando, na verdade, um excesso perigoso? Um abuso de poder mesmo com consequências éticas e práticas bem graves para a governança e para os cidadãos. A nossa análise hoje parte do material que a gente recebeu detalhando esses eventos. Pois é, e a minha posição vai ser a de que essas ações, sim, elas configuram um abuso de poder bem preocupante. Elas causam danos que são severos e, na minha opinião, eticamente bem questionáveis, sabe? E, ao mesmo tempo, elas acabam corroendo o processo democrático, o respeito pelas instituições que já existem. Já a minha perspectiva, é que, embora sejam ações controversas, sim, e que geram atrito, claro, elas se encaixam no que a gente pode chamar de ferramentas executivas disponíveis. E talvez, às vezes, necessárias nesse ambiente de governo dividido com desafios tão complexos. Eu vou argumentar que elas operam dentro de limites legais, ainda que, e isso é compreensível, esses limites estejam sendo testados, debatidos nos tribunais, como é o caso da IEPA hoje na Suprema Corte. Então vamos detalhar um pouco essas posições iniciais. Do meu lado, eu vejo a paralisação, por mais que a gente não goste dos efeitos, como uma manifestação extrema, mas talvez inevitável, das tensões que existem num governo dividido. Esse impasse que a gente vê agora entre a Câmara Republicana e o Senado Democrata, focado ali nos subsídios da Lei de Cuidados Acessíveis, a ACA, contra outras prioridades de financiamento, isso ilustra bem essa dificuldade que é quase crônica, de aprovar orçamentos ou mesmo as resoluções contínuas. Se a gente olhar para trás, a ameaça ou mesmo a efetivação de uma paralisação já foi usada sim como uma tática de negociação extrema para forçar algum tipo de compromisso em disputas orçamentárias mais sérias. Quanto às tarifas, o presidente invocou a IEPA. É uma lei que existe que dá a ele certas autoridades em comércio internacional diante de emergências nacionais declaradas ou práticas comerciais que são vistas como ameaçadoras. A Suprema Corte está justamente agora tentando clarificar o alcance dessa autoridade. Eu admito que há perturbações significativas, um impacto econômico, as dificuldades para os servidores federais, tudo isso, mas eu as vejo como talvez custos potenciais de uma liderança que busca ser decisiva, seja para defender interesses nacionais ou para alcançar objetivos políticos que considera a chave. Isso, para mim, faz parte de uma abordagem econômica mais ampla, que inclui até aquela tentativa de regular criptomoedas para buscar mais clareza e liderança nesse setor novo, Olha, eu discordo dessa leitura, sabe? Para mim, os custos não são só potenciais. Eles são muito reais, são devastadores e, sinceramente, inaceitáveis. A gente está falando da paralisação mais longa da história americana. 36 dias. As consequências são palpáveis e pioram a cada dia. O Departamento de Agricultura, o USD, já soltou um alerta seríssimo sobre a falta iminente de fundos para o SNAP, que é o Programa de Assistência Nutricional. Tem um déficit projetado de 2 bilhões de dólares para novembro. Isso coloca em risco a comida de 42 milhões de americanos. Vários estados já estão dizendo que não vão conseguir distribuir os benefícios.
É um número impressionante. E tem mais. São quase 900 mil trabalhadores federais em licença não remunerada, o tal do furlough, e quase 2 milhões com pagamento suspenso. A primeira folha de pagamento completa já foi perdida lá em 17 de outubro. Teve até uma tentativa chocante de demitir 4.100 funcionários federais em período probatório, que, felizmente, um juiz federal barrou. O pagamento dos militares, que é crucial para a segurança nacional, está em risco de novo agora para o dia 1º de novembro, depois de ter sido garantido assim, no último minuto em 15 de outubro. Economicamente, o Escritório de Orçamento do Congresso, o CBO, estima uma perda de 7 bilhões de dólares na produção econômica só até o fim de outubro. E serviços essenciais estão comprometidos. A FAA, que cuida da aviação, está alertando para atrasos e cancelamentos de voos por falta de controlador de tráfego aéreo. As operações da Justiça Federal estão sem financiamento total desde 20 de outubro. Então, meu argumento é que esses danos são evitáveis, são desproporcionais e levantam questões éticas muito sérias sobre usar cidadãos como peças de xadrez em disputas políticas. E sobre as tarifas via IPIA, eu questiono muito a legalidade disso. A Constituição, lá no artigo 1º, dá claramente ao Congresso o poder sobre tarifas. Os tribunais inferiores já decidiram contra o presidente nesse caso específico que está na Suprema Corte hoje. Então, eu vejo as duas coisas, a paralisação e as tarifas, como exemplos bem claros de um executivo que está ultrapassando seus limites, ignorando o sistema de freios e contrapesos e causando sofrimento real para as pessoas e instabilidade para a economia. Você levanta pontos muito importantes sobre os custos humanos, eles são inegáveis, sem dúvida. Mas vamos analisar a questão da legitimidade das paralisações como tática. Eu entendo por que você acha inaceitável, mas deixa eu oferecer uma perspectiva um pouco diferente. Num sistema presidencialista como o americano, com poderes separados e frequentemente com Congresso e presidência controlados por partidos diferentes, o processo orçamentário é naturalmente conflituoso, né? A paralisação, embora seja assim, uma medida extrema, dolorosa, ela surge como um mecanismo talvez de último recurso quando um dos lados sente que o outro está sendo intransigente demais em questões que são vitais, como parece ser o caso agora com o financiamento da ACA. Não é o ideal, longe disso, mas é uma consequência do desenho do sistema. E é uma ferramenta que, gostemos ou não, já foi usada por administrações dos dois partidos em momentos de impasse muito profundo. Funciona na prática como um freio de emergência para forçar a negociação. Desculpa, mas eu não consigo aceitar essa normalização. Chamar de mecanismo de último recurso ou ferramenta soa quase como um eufemismo para o que me parece uma tática de alto risco, aquela política de risco calculado, brinksmanship, que é profundamente irresponsável e eticamente duvidosa. Você fala em forçar a negociação, mas a que custo? A gente está falando, como eu disse, de 42 milhões de pessoas, muitas crianças, idosos, sob risco de não ter o que comer por causa do bloqueio no SNAP. Falamos de quase 1 milhão de famílias de servidores sem saber como vão pagar as contas. O CBO estima perdas de 7 bilhões até agora. Mas a gente sabe que o impacto real é maior, inclui efeitos de longo prazo na confiança, no crescimento. Paralisações anteriores tiveram custos bilionários documentados, né? A de 2013 custou bilhões, reduziu o PIB. A de 2018 e 2019, que também foi longa, custou uns 11 bilhões, segundo o próprio CBO, com 3 bilhões perdidos para sempre. Os custos humanos e econômicos são gigantescos, são imediatos e, na minha avaliação, superam e muito qualquer possível ganho político estratégico. Usar o bem-estar dos mais vulneráveis e a estabilidade dos serviços públicos como moeda de troca numa negociação, isso me parece fundamentalmente errado. Entendo a força do seu argumento sobre os custos, sim. Vamos então para o segundo ponto crítico. A legalidade e a adequação de usar a IEPA para as tarifas, que é o centro da questão na Suprema Corte hoje. Minha visão aqui é que o presidente operou dentro de uma interpretação possível, ainda que reconheço expansiva, de uma legislação que existe. A IEPA, de fato, concede ao presidente autoridade para regular o comércio internacional em situações de emergência nacional declarada.
A administração apresentou as justificativas dela ligadas à segurança econômica nacional para acionar esses poderes. A lei em si, ela não tem uma proibição explícita ao uso de tarifas como ferramenta regulatória nessas circunstâncias de emergência. Cabe agora à Suprema Corte, como árbitro final, delimitar precisamente o alcance dessa autoridade presidencial. É um teste importante dos limites do poder executivo, sim, mas baseado numa lei que foi aprovada pelo Congresso. Mas essa interpretação não te parece, assim, excessivamente conveniente e perigosa? Aí a PEFA foi aprovada lá em 1977, num contexto muito específico. Era para lidar principalmente com ameaças tipo crises de reféns, terrorismo, congelamento de ativos de regimes hostis. Ela não foi pensada para ser um cheque em branco para a política comercial geral. O texto da lei não fala em tarifas. Usar ela para impor tarifas generalizadas sobre setores enormes da economia, múltiplos parceiros comerciais, isso parece uma distorção do propósito original da lei, né? E, mais importante ainda, contorna a prerrogativa constitucional do Congresso. Como eu já disse, o artigo 1º, seção 8 da Constituição é muito claro. Dá ao Congresso o poder de lançar e cobrar impostos, direitos, impostos e taxas e de regular o comércio com nações estrangeiras. Permitir que o Executivo use uma lei de emergência genérica para fazer política tarifária em larga escala, isso abre um precedente alarmante, que impediria presidentes futuros de declarar uma emergência, que é um termo que pode ser bem elástico, para simplesmente passar por cima do Congresso em qualquer questão comercial que quiserem. As decisões desfavoráveis nos tribunais inferiores, que levaram o caso até a Suprema Corte, refletem justamente essa preocupação profunda com a separação de poderes e o potencial para abuso. Não é só uma questão técnica, sabe? É sobre a estrutura fundamental da nossa governança democrática. A preocupação com o precedente é válida, sim, e a Suprema Corte certamente vai considerar isso. Mas, conectando isso com as consequências econômicas versus os objetivos políticos, eu reconheço, como já disse, os impactos negativos de curto prazo. A paralisação gera custos diretos, incerteza, como os dados mostram, as tarifas também têm seus custos, repasse para os consumidores, perturbação das cadeias produtivas. A gente viu análises sugerindo impacto até em setores específicos, tipo de criptoativos, onde tarifas sobre equipamento de mineração poderiam afetar a indústria. No entanto, a questão que eu coloco é se esses custos, embora reais, não podem ser vistos como um investimento necessário para alcançar objetivos estratégicos de longo prazo. Por exemplo, a disputa orçamentária pode ser vista como uma tentativa, mesmo que conflituosa, de buscar maior disciplina fiscal. As tarifas podem ser defendidas como uma ferramenta, dura, mas talvez necessária para reequilibrar relações comerciais que são vistas como desiguais ou para proteger setores industriais nacionais considerados vitais. Liderar, às vezes, exige tomar decisões impopulares, com custos no presente, mas visando benefícios futuros que são percebidos como maiores. Eu vejo essa equação de forma completamente inversa. Os danos são concretos, são imediatos, são generalizados, enquanto os supostos benefícios de longo prazo são, na melhor das hipóteses, especulativos e incertos. Os 7 bilhões de dólares de perda econômica estimados pelo CBO, por causa da paralisação, são só a pontinha do iceberg. São famílias sem acesso ao SNAP agora, servidores sem salário agora, serviços públicos essenciais prejudicados agora. As tarifas, além do potencial inflacionário e do dano a indústrias que dependem de importados, elas injetam uma dose cavalar de incerteza na economia, e isso, por si só, já inibe investimento, planejamento de longo prazo. Essa instabilidade toda se reflete na volatilidade que a gente tem visto nos mercados financeiros. Olha, analistas de várias fontes, CNN, IG, plataformas especializadas como CryptoQuant, TradingView, têm ligado explicitamente essa turbulência recente, incluindo a queda do Bitcoin abaixo de 100 mil dólares e liquidações massivas que passaram de 1,4 bilhão de dólares em 24 horas, eles ligam isso a um sentimento de aversão ao risco, que foi intensificado justamente pela combinação da paralisação longa e da incerteza sobre a política tarifária.
Como é que a gente pode justificar causar esses danos reais, presentes, em nome de objetivos futuros que podem nunca se materializar ou que talvez pudessem ser buscados por outros meios menos disruptivos? Isso nos leva ao último ponto, né? O impacto na confiança pública e nas instituições. Eu não nego que essas táticas geram atrito, geram controvérsia. Contudo, eu defendo que o Poder Executivo precisa ter margem para agir com decisão diante de crises e impasses. Se o presidente ficasse paralisado pela falta de consenso no Congresso ou por medo de litígios, problemas complexos poderiam se agravar simplesmente pela inação. A própria tensão que a gente vê entre os poderes, por mais desconfortável que seja, pode ser interpretada como um sinal de que o sistema de freios e contrapesos está de fato operando, talvez ruidosamente, mas operando. O judiciário está sendo chamado a arbitrar, o Congresso reage, a opinião pública debate. Isso faz parte do processo democrático num sistema dividido. Mas até que ponto esse ruído se torna um dano estrutural? Eu argumento que táticas como paralisações recorrentes e o uso forçado de poderes emergenciais como a IEPA para fins de política comercial, isso não é só atrito temporário. Isso corrói a confiança fundamental dos cidadãos nas instituições. Como confiar num Congresso que parece incapaz de cumprir sua função mais básica, que é financiar o governo? Como confiar numa presidência que parece disposta a usar o sofrimento dos próprios cidadãos ou a contornar a Constituição para atingir seus fins? Como confiar no próprio processo democrático quando ele parece tão disfuncional e propenso a crises fabricadas? Essa erosão de confiança, ela tem consequências duradouras, prejudica a previsibilidade que é essencial para a economia, pode levar a uma fuga de talentos do serviço público federal, afinal, quem quer trabalhar sob a ameaça constante de não receber salário ou de demissões arbitrárias, como aquela tentativa dos 4.100 em período probatório, e cria um ambiente de incerteza crônica que desestimula investimentos e planejamento. Não é só o sistema operando ruidosamente, é o sistema se desgastando, talvez. Perigosamente. Então, para recapitular minha perspectiva, as ações da administração, tanto na gestão da crise orçamentária, que levou à paralisação, quanto no recurso à IEPA para implementar as tarifas, representam, a meu ver, o uso de prerrogativas e ferramentas executivas que já existem. São respostas, ainda que controversas e com custos associados, a um cenário político fragmentado e a desafios econômicos e de segurança que são percebidos como urgentes. Elas refletem uma tentativa de exercer liderança decisiva, mesmo que isso implique navegar em zonas cinzentas da lei e enfrentar disputas institucionais, como a que está acontecendo hoje na Suprema Corte. E eu reafirmo minha convicção de que a gente está diante de um preocupante abuso de autoridade. A paralisação prolongada impõe sofrimento desnecessário e eticamente injustificável à população. Prejudica a economia e transforma a governança básica em refém de disputas políticas. O uso da IEPA para tarifas generalizadas representa uma tentativa de subverter a autoridade constitucional do Congresso sobre o comércio e cria um precedente que ameaça o equilíbrio de poderes. Ambas as situações, na minha análise, revelam um padrão de desrespeito pelas normas, pelas instituições e pelos processos democráticos, com custos tangíveis e potencialmente duradouros para o país. É crucial lembrar que esta é uma fotografia do momento, né? A paralisação do governo continua enquanto a gente conversa e o veredito da Suprema Corte sobre a legalidade das tarifas, embora os argumentos estejam sendo apresentados hoje, ainda não saiu. A situação continua em aberto. Exatamente. E o que essa análise toda mostra, eu acho, é a tensão fundamental no sistema americano entre a demanda por ação executiva rápida, decisiva, por um lado, e a necessidade de preservar os freios e contrapesos e a autoridade legislativa, por outro, especialmente em áreas tão críticas como a política econômica e fiscal. As consequências dessas disputas de poder de alto nível, elas não são teóricas, né? Elas impactam diretamente a vida dos cidadãos, a saúde da economia e a estabilidade dos mercados, incluindo os de ativos digitais, como a gente viu nos dados. Sem dúvida. E há muitas camadas, muitos detalhes adicionais a serem explorados no material-fonte para quem busca um entendimento ainda mais aprofundado desses eventos complexos e de tudo que eles envolvem.
Nossa conversa hoje buscou iluminar os argumentos centrais e as diferentes interpretações dessas questões que são tão críticas. Deixamos agora para nossa audiência a reflexão sobre os pontos que a gente levantou e a formação de suas próprias conclusões sobre este momento tão desafiador da política americana.